noite, pessoal. O nosso grupo é o grupo 5, em que nós falaremos sobre transtornos neuróticos, transtornos relacionados ao estresse e transtornos somatoformes. É composto por mim, Amanda Nogueira, Amanda Lima, Josley, Cássia, Josemar, Doralice e Tamires. Bom, a fobia, ela é definida como um medo irracional de qualquer situação ou objeto que não apresenta qualquer tipo de perigo para a pessoa. Essa situação e objetos, eles são evitados a todo custo. E diante dessas situações de fobias, eles podem trazer limitações na vida cotidiana da pessoa. Então, na maioria das vezes, as fobias elas são acompanhadas de ansiedade e também depressão. Dessa forma, os transtornos fóbicos ansiosos, eles constituem um grupo de doenças mentais onde a ansiedade é predominante e há 3 tipos de principais fobias, que se chamam agorafobia, fobia social e fobias específicas ou isoladas. O primeiro tipo de transtornos fóbicos ansiosos é a agorafobia. Ela inclui o medo de espaços abertos e de presença de multidões, e da dificuldade da pessoa em se encontrar em um local seguro, que muitas das vezes é a sua própria casa. Então, essa pessoa ela tem medo de ir em uma loja sozinha, ela tem medo de ir num shopping sozinha, de ir em algum show, de qualquer lugar aberto, porque ela tem medo de se sentir abandonada e de não ter ninguém para poder socorrer nessas horas, de não se sentir segura diante dessas situações. Então, muitas das vezes, uma pessoa com agorafobia, ela pode desenvolver transtornos como no caso dos transtornos de pânico. O segundo tipo de transtornos fóbicos ansiosos é a fobia social. Nesse caso, a pessoa ela tem medo de se expor a outras pessoas que se encontram em grupos pequenos, como no caso de reuniões, de pessoas que se reúnem em festas, mesmo que sejam com poucas pessoas, em restaurantes. Ela tem medo de comer em público, de se encontrar com uma pessoa do sexo oposto. No caso de se ela estiver assinando algum papel, um cheque, estiver fazendo um pagamento, ela já fica muito nervosa de ter simplesmente alguém com ela ou alguém a observando. Então, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de fobia, eles apresentam muita baixa autoestima e têm medo de críticas. Durante esses ataques de fobia, em que vai acontecendo, essa pessoa vai ficando com medo, ele apresenta rubor na face, tremores, náuseas e, em casos muito extremos, eles evitam o convívio social. E o último transtornos fóbicos ansiosos é as fobias específicas ou isoladas. Como o nome já diz, elas são específicas a certas situações, como no caso da acrofobia, que é o medo de altura, zoofobia, que é o medo de animais totalmente inofensivos, nausofobia, que é o medo de doenças, claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, espaços fechados. Se uma pessoa ela acaba se trancando no banheiro sem querer, ela já começa a passar mal, ficar sem ar, ver escuro, começa a piscar. Astrofobia, trovões e relâmpagos. Então, esses tipos de fobias, eles podem incapacitar a pessoa no dia a dia. Então, depende muito da fobia e é necessário evitar qualquer situação fóbica. As fobias, elas atingem cerca de 10% da população e, em geral, surgem na infância ou na adolescência e persistem até a vida adulta. O tratamento é feito através da associação de medicamentos, como no caso de antibióticos ou ansiolíticos, e a psicoterapia, que ela vai ajudar na compreensão dos fatores que agravam os sintomas fóbicos. Olá, meu nome é Josley e eu vou falar um pouco agora sobre os outros transtornos ansiosos. Eu vou enfatizar no transtorno de pânico, ansiedade generalizada, transtorno misto ansioso e depressivo e outros transtornos ansiosos místicos. O transtorno de pânico é justamente aqueles ataques que são recorrentes de uma ansiedade grave, ou seja, justamente aqueles ataques de pânico que não ocorrem exclusivamente numa situação ou circunstância determinada, mas eles são imprevisíveis. Como o indivíduo ele pode estar em um local público ou em casa e do nada ele tem aquela crise, aquele transtorno de pânico de um determinado aspecto. Então, eles podem ocorrer de forma brutal, podem apresentar dores torácicas, sensação de asfixia, tonturas, sentimentos de irrealidade, entre outros. A ansiedade generalizada persistente que não ocorrem exclusivamente nem mesmo de uma situação preferencial e nem numa situação determinada.
Ou seja, os sintomas eles também são variáveis, mas compreendem como nervosismo persistente, tremores, tensão musculares, transpiração muito forte, sensação de vazio na cabeça, palpitações, tonturas e ali aquele desconforto lá no epigástrico. E aí o paciente também ele pode apresentar medo de que vai ficar doente ou que vai sofrer algum acidente repentino ou algo do tipo. O transtorno misto ansioso e depressivo, ela deve ser utilizada quando o indivíduo ou quando o sujeito ele apresenta os dois sintomas, tanto o sintoma ansioso quanto os sintomas depressivos, e sem predominância nítida de diferenciar um sintoma de outro. E outros transtornos ansiosos mistos se acompanham de outras características já falados, que vão ser falados pelos colegas, que vão ser citadas do F2 ao F48. Oi, boa tarde. Meu nome é Cássia Cecília, sou acadêmica de enfermagem do 6º período. E eu vou falar sobre o assunto de transtorno obsessivo compulsivo, que é denominado pela sigla TOC. Bom, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado pela compulsão e obsessão. Significa repetição de coisas, né, que vem no nosso cérebro em várias vezes, né? É aquela compulsão. E também existem os níveis de TOC. Existe do nível mais baixo até o nível mais alterado. Existe aquele nível também que atrapalha a pessoa no seu cotidiano, que é um nível que pode afastar pessoas, pode acabar com relacionamentos, faculdade, emprego, pode atrapalhar ela a conviver no dia a dia com a sociedade ou até com os familiares. Um exemplo de TOC, a pessoa está de boa, né, lá na sua casa e do nada ela começa a pensar que vai acontecer um acidente muito grave com um namorado. E aí ela coloca esse pensamento na cabeça, compulsivo, e começa a repetir rituais, tipo, eu vou rezar o Ave Maria 3, 4 vezes para isso não acontecer, para isso me aliviar. Daí ela começa a rezar o Pai Nosso, o Ave Maria, umas 10 vezes. E também tem um ritual, tem gente que tem um ritual de limpar os pés 30 vezes antes de entrar em casa. E a mania de limpeza, que precisa lavar a mão umas 15 ou 20 vezes antes de pegar alguma coisa, ou até mais, né? Esse é o nível que está mais alterado do TOC. E também tem os níveis mais baixos, que é pessoas que não dão conta de ver coisas fora do lugar, ou então pessoas que precisam, porque precisam lavar a mão 10 vezes antes de fazer alguma coisa, ou então precisa contar as coisas na rua, contar escada, degrau e calçada. É também TOC, só que tem um nível mais moderado e um nível mais avançado. O TOC acontece porque o nosso cérebro tem, né, o hipotálamo. O tálamo, ele é responsável por avisar que estamos em perigo, certo? Ele leva nossas informações. E a gente também tem um córtex no nosso cérebro orbitofrontal, que ele decide se a gente está em perigo ou não. E quando o córtex orbitofrontal ele não está captando a mensagem do nosso tálamo, os dois entram em colapso, vira tipo um curto-circuito, e daí eles não conseguem controlar o aviso. Então, por isso que tem essa repetição de muita coisa no nosso cérebro. Oi, eu sou a Amanda Alves Lima e a priori eu vou falar sobre reação aguda ao estresse, que geralmente acontece a um evento ali bastante estressante, que pode afetar tanto o estado físico como mental, e isso pode durar algumas horas ou até alguns dias. Também tem o estado de estresse pós-traumático, né, que isso pode vir a ocorrer assim, numa reação tardia a algum desastre, ou tanto natural quanto provocado pelo homem, ou a pessoa presenciar alguma morte. Isso pode vir no decorrer dos dias, pode ter uma reação meio tardia.
E por fim, tem o transtorno de adaptação. Isso pode ocorrer devido à pessoa ter que se adaptar a algo, sendo que ela está um pouco vulnerável para isso, não está apta, vamos dizer assim, porque ali ela está meio sensível e não consegue se adaptar direito. Isso pode até ser um pouco traumático. Meu nome é Doralice. Vou falar um pouco sobre transtorno dissociativos, que é um transtorno mental em que a pessoa sofre um desequilíbrio psicológico, causando alterações na sua consciência, sua memória e identidade, na sua emoção, na percepção do ambiente, controle dos movimentos e comportamento. Ou seja, não precisa a pessoa ter qualquer doença física para poder manifestar esse sintoma. Que esse sintoma ele pode ocorrer ou se manifestar após eventos traumáticos ou de grande estresse. Esse tipo de transtorno ele é classificado em várias etapas, como amnésia dissociativa, que é a perda da memória por acontecimentos importantes recentes, ou fuga dissociativa, que é a amnésia dissociativa, que é o deslocamento habitual do cotidiano. Tem o estupor dissociativo, que é a diminuição ou ausência dos movimentos. E tem o estado de transe e de possessão, que é transitória, a perda transitória da consciência, da sua identidade. E o meio ambiente que a pessoa está, ele continua em perfeita conservação, não altera o ambiente. E tem o transtorno do movimento, que a pessoa perde a capacidade de se mover uma parte dos seus membros ou todos os seus membros. E tem a convulsão dissociativa, que é semelhante à crise epilética, que nela não tem a mordedura de língua, não tem ferimento por queda. Isso é que diferencia a epilética, a crise epilética, da convulsão associativa. E o tratamento para o transtorno dissociativo é indicado antidepressivos e ansiolíticos para aliviar os sintomas, né? E também é importante a realização de psicoterapia para que ele sinta melhor o seu tratamento, para que seja mais eficiente. Olá, sou Josemar, sou integrante do grupo 5, Saúde Mental, que vai abordar um tema aí de transtornos somatoformes. O que vem a ser esses transtornos somatoformes? São perturbações mentais criadas pelo próprio indivíduo, ou seja, efeito da própria mente do indivíduo, que ele tem a capacidade de criar uns sintomas e achar que está doente por sentir esses sintomas. Mas, na verdade, é mental. Muitas das vezes ele fica inseguro numa consulta médica e ele termina passando por 2 ou 3 médicos para poder ter a certeza que não tem nada, que ele não tem doença alguma. Mas aí gera ansiedade, gera impaciência e através desse distúrbio, desse transtorno mental, ele passa a viver achando que tem uma doença referente ao sintoma sentido. Então, o tratamento muitas das vezes psiquiátrico, tem que ter o acompanhamento, tem muito importante a presença da família, estar conversando, orientando, deixar a escolha por parte dele e fazer esses exames médicos até chegar a um ponto que ele não consiga mais achar que está com essa doença, né, que ele imagina ter, que está só na mente dele, na verdade. De tanto insistir com esses sintomas, ele vai começar a sentir algumas, vamos se dizer, dores por a mente que comanda todo o corpo, não é isso? Então ele vai começar a sentir dores só imaginárias. É feito diagnóstico, há vários casos aí que tem relatados, que foi relatados aí, de pessoas com dores e faz o exame e não constata nada. Um exemplo também é uma pessoa que teve um infarto, vamos se dizer assim, né? Vamos usar esse exemplo,
mais claro aí. Uma pessoa que teve um infarto, ele vai viver com aquele, quando ele se sair da doença, que se curar, que ele vai viver com aquele trauma na mente pro resto da vida, né? Qualquer fadiga, algo parecido aos sintomas do infarto, ele vai achar que já é novamente outro ataque. Então isso vai ficar na mente, já é da mente do paciente, entendeu? Não é fácil o tratamento disso aí, porque é na mente, entendeu? Então a presença da família, eu volto a dizer que é muito importante, acompanhamento médico, e aí os meios mais cabíveis, né, para poder sair desse transtorno mental aí, somatofórmicos, ok? Olá, meu nome é Tamires e vou falar sobre outros transtornos neuróticos, como a neurastenia. A neurastenia ela é um distúrbio que resulta no enfraquecimento do sistema nervoso. Ela é ocasionada por ênfase, esgotamento mental e intoxicação de drogas, entre outros fatores. A pessoa que tem a neurastenia, ela tem uma dificuldade maior de realizar atividade física e também tem uma mudança de humor contínua. Ou seja, ela muda de humor assim do nada. Ela tá de um jeito e depois ela tá de outro. O tratamento mais utilizado é a psicoanálise e a hidroterapia. Também vou falar sobre a despersonalização e a desrealização, que são transtorno dissociativo que quase sempre é desencadeado por estresse grave. Nesse transtorno, a pessoa às vezes ela tem aquela sensação de ser o observador da sua própria vida, ou tem uma sensação de não estar naquele ambiente, de estar em outro lugar. Ele quase sempre está em um mundo só dele. E o tratamento utilizado nesse caso é a hipnoterapia e a terapia medicamentosa.